Naban, como já foi introduzido, né, você tem uma história aí de luta por um setor que, em termos nacionais, ele é muito representativo na economia, que é o agronegócio. Qual a estratégia do PL, ou como que o PL ele está atuando hoje, falando em nível federal ou até em outras esferas, para que ele possa sim fortalecer e ajudar o agronegócio, visto que a gente percebe muitas vezes alguns movimentos lá de outros poderes em Brasília que muitas vezes acabam tendo ideias contrárias a esse setor que tanto representa a economia brasileira. Bom, ter ideia contrária ao agronegócio é uma coisa que demonstra o quanto quem está fazendo essa crítica é retrógrado. Por quê? Porque é o agronegócio que vem ajudando o Brasil. Nas últimas décadas, né, nós somos responsáveis aí por 1/3 do superávit, por 1/3 da geração de emprego, talvez até mais, né? Porque quando você fala de agronegócio, por exemplo, todos nós estamos aqui. Camisa que eu estou usando, a calça, o sapato, enfim, você entra dentro de um supermercado, tudo que está ali vem do agro, né? O agro é um negócio fantástico, os números estão aí, né? Não há como contestar esses números. O Brasil só não entrou em colapso econômico total graças ao agro. Inclusive, no tempo de pandemia, Poliana, foi o único setor que não parou, né? Nem o agro lá na base, que é o produtor, e nem a indústria aqui, porque nós temos o agro e a agroindústria, né? Então, geração de emprego, o agro não parou, e o agro segurou as pontas. Se não fosse o agro, não quero nem imaginar o que seria hoje o país, né? E é uma vocação natural para o Brasil, porque o Brasil, para você ter uma ideia, hoje é o maior produtor e exportador de soja, de milho, de algodão, de suco de laranja, né? E ele passou os Estados Unidos em quase tudo, que até então, quando você falava, nossa, os Estados Unidos, hoje o Brasil não, passamos os americanos, né? E, no entanto, nós, em todo o território nacional, pra você ter uma ideia, a agricultura é apenas 7%, 7,8% do território brasileiro, a agricultura ocupa esse espaço. E nós damos uma lição para o mundo de como é que se faz, como que se produz respeitando o meio ambiente. Porque o Brasil, graças ao agro, é o único país do mundo que tem 65% das suas florestas, 64% das suas florestas naturais intactas. É o único país do mundo que tem um código florestal extremamente rígido, tá? Onde nós preservamos tudo, inclusive as encostas. Os europeus têm a mania de ficar criticando o Brasil. É uma guerra, isso é uma guerra econômica, na verdade, né? Porque lá eles não têm condições de concorrer com a gente. E lá eles precisam bancar os produtores dele na base do subsídio altíssimo. Então eles precisam segurar o Brasil, essa que é a verdade. E como é que vai segurar o Brasil? Infelizmente, alguns governos de alguns países ficam usando de falácias, de falsas narrativas, né? E o Brasil é exemplo para o mundo, né? Em proteção do meio ambiente, em fazer uma produção extremamente sustentável e saudável, né? Nós temos uma carne verde no Brasil, né? A qualidade da nossa carne nós exportamos hoje para mais de 160 países, né? Então, exportamos tudo, né? E hoje, de cada 5 pessoas, o Brasil sustenta, no mundo, planeta, o Brasil alimenta 2 pessoas. Então, é um negócio fantástico, né? Então, o agro passou a ser uma referência. Eu me lembro, Adilson, que quando nós fundamos a UDR, junto com o Ronaldo Caiado, que hoje foi deputado federal, senador e hoje é governador de Goiás, e, aliás, aqui lembrando, considerado e foi eleito o melhor governador do Brasil, né? Nas pesquisas que foram feitas nos demais estados. Mas a gente tem uma história, né? E naquela época nós éramos discriminados, né? E hoje nós somos elogiados aí, inclusive lá dentro do Congresso, porque nós tivemos uma parte muito significativa na Constituinte de 88, onde nós temos 2 situações que preservaram a propriedade, que é a essência de tudo, né? Não existe falar em democracia sem preservar e respeitar o direito de propriedade.
E nós criamos o marco temporal para as questões indígenas e nós criamos a terra produtiva, né? Olha, a terra que ela é produtiva, ela está blindada, ela não pode... Era um festival antes de 88, quando os invasores aí de terra invadiam, no outro dia estava lá o governo desapropriando, expropriando, sem respeitar critérios, sem nada, né? Aliás, os critérios eram muito frágeis. E hoje, se nós temos na Constituição Federal essa legislação que protege a propriedade. A propriedade é produtiva, está produzindo, está cumprindo a sua função social, não vamos desapropriar, não. Então, são feitos assim. Eu tenho muito orgulho de participar do agronegócio, de ser produtor, coisa que às vezes as pessoas, né? E falta um pouco dessa divulgação para os grandes centros. Por exemplo, você vai em São Paulo, minhas filhas estão morando lá, se formaram, então foram para São Paulo para se especializarem, temporariamente estão por lá. Mas você vai nos lugares, Adilson, assim, as pessoas não têm noção que aquilo ali, tudo que tem, aquela imensidão de coisas ali, aquele centro consumista, grande parte vem do agronegócio, vem do produtor rural.